Aleluia, graça e paz. Vamos dar início a mais um culto, amém? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na sua presença. Muito obrigado, Senhor, porque você nos salvou, você nos libertou. E nós te louvamos por isso, Pai. Não importa a situação que nós estamos passando, nós te louvamos pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua fidedignidade. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Darei louvor ao Deus que é digno, darei louvor por tudo que fez, darei louvor ao Deus que é capaz, darei louvor até cantar, darei louvor no meio da noite, darei louvor até o sol raiar, darei louvor na batalha, darei louvor até conquistar. Deus está reinando louvor entre nós, seu amor. Deus está reinando louvor, ouve o povo do que ele tem. Darei louvor ao Deus que é digno, darei louvor por tudo que fez. Darei louvor ao Deus que é capaz, darei louvor até transbordar. Darei louvor no meio da noite, darei louvor até o sol raiar. Darei louvor no meio da batalha, darei louvor até conquistar. Deus está reinando louvor entre nós, seu amor. Deus está reinando em louvor, ouve o povo do que ele fez. Deus está reinando em louvor entre nós, seu amor. Deus está reinando em louvor, ouve o povo do que ele fez. O céu se abre ao som do louvor, todos os anjos cantando ao Rei. O céu se abre ao som do louvor, todos os anjos cantando ao Rei. Deus está reinando em louvor entre nós, o seu amor. Deus está reinando em louvor, ouve o povo do que ele fez. Deus está reinando em louvor entre nós, o seu amor. Deus está reinando em louvor, ouve o povo do que ele fez. Ouviu por tudo que ele fez. Ouviu por tudo que ele fez. Ouviu por tudo que ele fez. Por tudo que ele fez. Aleluia. 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 Esse Deus que nós louvamos, ele nos amou de uma maneira tão incondicional. Aleluia. Um amor tão ousado.
estavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala a montanha pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba
que Ele faria para nos encontrar. Vamos declarar isso mais uma vez. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Te damos graças pelo teu infinito amor com que tu nos amasses. Te damos graças. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, que nos deu acesso livre ao trono da graça. Favor e graça nos alcançaram. Oh, teu amor, ele é sobremodo excelente. Ele vai além daquilo que nós imaginamos, Pai. Oh, tu nos amaste quando ainda éramos inimigos, alheios à tua vida, mas tu enviastes a Jesus, a expressão perfeita do teu amor. E nós te bendizemos nessa noite. Nós te bendizemos pela salvação em Cristo Jesus. Nós te bendizemos pelos benefícios que recebemos através desse sacrifício. Nós te louvamos e rendemos graças. Gratidão sobe diante de ti, Pai, do nosso coração, e chega ao teu trono como aroma agradável. Nos oferecemos mais uma vez diante do Rei da Glória, como sacrifício vivo, santo e agradável. Maravilhoso Jesus. Espírito Santo, glorifica Jesus através dos nossos louvores. Ajuda-nos, aleluia, a falar aquilo que é preciso falar. A perfeita adoração dos verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, com uma expressão sincera de amor a Deus. Aleluia, do mesmo amor com que Ele derramou no nosso coração, nós o amamos. Nós amamos uns aos outros, porque Deus nos amou primeiro. Te damos graças, Pai. Muito obrigado pela tua vida fluindo através de nós, por causa desse amor superabundante. Aleluia, aleluia. Mais uma vez o refrão. Te adoramos, Pai. Te bendizemos nessa noite. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só
não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Obrigado, Pai. Somos gratos pela Tua vida em nós. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo Ele tem sido fiel comigo e com você. Graças a Deus pela palavra de Deus que nos mantém vivos, animados no Espírito. Deus é bom. Você tem provado da bondade do Senhor e da fidelidade do Senhor na sua vida? Eu creio que Ele tem nos alcançado nesses dias. A gente está sentindo muita saudade dos irmãos, muita falta de estar junto com os irmãos, mas eu creio que Deus está preparando um ótimo local, um ótimo ambiente para mim e para você. Quando a gente chegar, vamos estar com testemunhos de que vencemos essas situações. Temos ouvido coisas que estão acontecendo no meio dos irmãos, Deus provendo, Deus dando livramentos, dando saúde, trazendo restauração para a vida dos irmãos. E a gente quer isso aqui junto com vocês. Mas por enquanto estamos alcançando a sua vida através dessas mídias. E a gente, nesses últimos dias, a gente estava numa progressão, né? Nós estávamos falando da ressurreição de Cristo, o poder que Deus trouxe e efetuou ressuscitando Jesus. E esse mesmo poder da ressurreição, da vida Zoe, que trouxe de volta Jesus da morte, ela funciona dentro de mim e de você. Mas eu quero voltar a embasar esses temas com a autoridade das Escrituras. A Bíblia, ela é a última palavra para hoje, em termos materiais, para mim e para você, da expressão da revelação de Deus. O pensamento de Deus está escrito aqui nessa palavra. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, e ela tem uma instrução da parte de Deus para mim e para você. Esses assuntos doutrinários sobre vida, novo nascimento, a vida de Deus, a ressurreição, isso é básico e é basilar para o Evangelho. Então eu e você devemos entender que a palavra de Deus funciona exatamente como ela está escrita. Pega aquilo que a Bíblia está dizendo, porque eu me lembro que, se não me engano, foi no domingo, eu falei, o que está escrito é exatamente o que Deus pensou para que fosse escrito. Então Ele soprou isso para os homens. A Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, aleluia, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, eu acho que essa versão que eu estou aqui é a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E o 17 diz isso para que o servo de Deus esteja plenamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Você está entendendo isso? A palavra de Deus, ela é inspirada. É proveitosa. A versão Almeida, revista e atualizada, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E o termo Escritura, conforme se encontra aqui, em 2 Timóteo capítulo 3, 16, refere-se principalmente aos escritos do Velho Testamento, que era a Bíblia que os apóstolos liam, que era a Bíblia que Jesus usou. Era o testemunho que tinha das Escrituras a respeito da vontade de Deus para aquela época que eles estavam vivendo. Era o Velho Testamento, era o Antigo Testamento. Então, o que eles estavam vivendo era cumprimento da promessa de Deus a respeito do povo dele, do povo de Israel, da igreja de Cristo, e que eles vivenciavam. Na época de Paulo e de Pedro, ainda não tinha todas as cartas
do Novo Testamento. Então eles estavam vivenciando, é como se ainda estivessem sendo escritos os Atos dos Apóstolos pelos próprios apóstolos, atuando sobre a revelação do Cristo ressurreto como cumprimento das palavras que já foram ditas. No versículo 15, Paulo diz que Timóteo, nesse mesmo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz: e desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Eram as profecias de Isaías sobre ele. Eu costumo dizer que ele é o mais messiânico dos profetas do Antigo Testamento. Ele trouxe muita revelação do Cristo, muita informação de Jesus, do Messias que viria. Amém? Então ele traz revelação da vontade de Deus. Há evidências de que escritos do Novo Testamento já eram considerados escrituras divinamente inspiradas do período em que Paulo escreveu 2 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a inerrável palavra de Deus. E ela é a base de tudo aquilo que nós cremos, de tudo aquilo que ensinamos. Essa igreja preza pelo ensino da palavra, através da revelação do Espírito Santo, da inspiração do Espírito Santo. E no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: pois as escrituras sagradas dizem, não amarre a boca do boi, segundo ele está escrito, quando ele estiver pisando o trigo, e dizendo ainda, o trabalhador merece seu salário. Ele está falando justamente, pois as sagradas escrituras. Ele está citando aqui textos do Velho Testamento. Ele cita Lucas, capítulo 10, versículo 7. Lucas, Evangelho de Lucas. Tem essa mesma conotação, contexto. Lucas capítulo 10, versículo 7. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Era Jesus falando, a missão dos 70. Então, eles já utilizavam a base do ensino de Jesus para a pregação. Ou seja, a inspiração do Cristo revelando o Pai. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. A carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Lembrando que a gente está lendo na linguagem de hoje, né? Na versão. Lembrem-se que a paciência do nosso Senhor é a oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso, nas cartas dele, algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também outras partes da Escritura Sagrada, e assim eles causam a sua própria destruição. A base da nossa fé é a palavra, que é inspirada em Deus. Para nós hoje a Escritura refere-se aos escritos divinamente inspirados, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. A Bíblia, ela é uma revelação progressiva da ação de Deus, de Gênesis a Apocalipse, mas o ápice é a revelação do Cristo glorificado. Você tem que entender que isso que a gente está ensinando aqui na igreja não é conto de carochinha, não é conto de fada, é a palavra de Deus. Ela é a verdade, ela está estabelecida nos céus para sempre, e a gente deve ter o respeito devido às palavras que estão aqui escritas. Elas foram inspiradas pelo Espírito Santo a santos homens que escreveram isso, chegou para mim e para você. Mas talvez alguém tenha dito, mas a versão tal, ela está errada nisso. Tal versão também erra nisso. Ei, fica tranquilo. A palavra de Deus nos originais, ela é perfeita.
Talvez, como eu falei da versão, linguagem de hoje, isso é para compreensão mais fácil. Mas não rejeite aquilo que está escrito, porque aqui na Bíblia está a vida da própria palavra de Deus. Nós podemos entender de uma maneira melhor com as versões que hoje temos nas mãos, mas olha, permanece sendo palavra de Deus. O sentido da palavra ela não pode ser alterado. Você está entendendo isso? Ah, pastor, mas eu queria algo que fizesse eu saltar mais, dar mais glória a Deus, amados. Se você não consegue se empolgar com a palavra, que ela é inspirada por Deus, as coisas que você não entende, como o próprio Pedro estava falando, que Paulo explicando sobre a novidade de vida, Paulo foi o que mais trouxe revelação do que é um crente hoje na nova aliança, e muitas das vezes, como Pedro falou, muitas pessoas interpretam errado, porque não leem a Bíblia, porque não buscam o conhecimento da palavra, e erram com doutrinas falsas, dogmas de homens, doutrinas erradas, doutrinas de demônios, porque não praticam o que a palavra está dizendo. E eu quero dizer para você, nós vamos prezar pela sã doutrina da palavra. Eu quero que você pegue sua Bíblia, entenda isso, aí está a vontade de Deus para mim e para você. Não adianta eu te explicar tanta coisa, se você não consegue compreender o texto da palavra. Ah, mas pastor, é que eu não tenho cursos de teologia para fazer esse entendimento. Não, você tem o próprio Deus habitando dentro de você. Ele vai te trazer a revelação, mas estude a palavra. Pegue esse livro, pegue esses livros do Novo Testamento e mastigue, isso é para você. Os evangelhos é Cristo trazendo o reino, mas das cartas em diante, de Romanos em diante, amados. Dos Atos dos Apóstolos em diante, você pode ler, já está cumprida a lei, e você tem que viver à altura agora da nova aliança. E é na palavra de Deus que você vai entender isso. Aleluia! A Bíblia é a mensagem original de Deus para a humanidade. É o que Deus queria realmente dizer. É o pensamento de Deus escrito hoje. Cristo foi a expressão exata do ser de Deus. Ele dizia o que ele falava, é porque ele falava segundo o que ele ouvia do Pai. O que ele fazia era porque ele via o Pai fazendo, então ele estava alinhado com a vontade de Deus. E Cristo é o verbo de Deus, é a palavra viva que se encarnou e se fez homem. E aqui está, nesse livro, nessa coletânea de livros que é a Bíblia, a revelação plena de Deus e a inspiração de Deus para que eu e você, nesse tempo, possamos agir à altura do que Deus quer. Aleluia! E ele é o recado original, a mensagem original de Deus para toda a humanidade. E o único testemunho infalível da graça salvífica para todas as pessoas. O Evangelho, segundo a Escritura, é o poder de Deus para salvar todos os homens. É a porta aberta que Deus colocou diante dos homens para que a salvação alcançasse eles. A preservação, a proteção, a segurança, o cuidado de Deus para tirar a pessoa da enfermidade, tirando do império das trevas e colocando no reino do seu amor. Você só vai entender isso pelas Escrituras, que são a inspiração de Deus para nós. Aleluia! O apóstolo Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. A palavra inspirada do grego theopneustos provém de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar. Sendo assim, inspirado significa... Só um minuto. Significa... Cadê? Me perdi aqui na leitura. Significa respirado por Deus. Toda a Escritura, portanto, é respirada por Deus, é a própria vida e palavra de Deus. A Bíblia, ela traz a vontade de Deus, o pensamento de Deus, o desejo de Deus sobre essa determinada situação. Tem textos específicos tratando de assuntos específicos, mas tem textos que, por mais que eles sejam em linhas gerais, ele está trazendo o pensamento de Deus. Por exemplo, em Gênesis não diz exatamente que o Pai e o Filho e o Espírito Santo, mas você entende que o Pai estava agindo, e o verbo falado, e disse Deus, e o poder do Espírito que pairava sobre a face das águas, estava ali descrita também a ação da Trindade Santa. A revelação de que havia
uma trindade. Em Gênesis capítulo 11, fala de Deus dizendo de si mesmo: ei, vamos lá e façamos uma confusão na linguagem dos homens. Ou seja, subentende-se de uma forma geral que Deus Pai, Deus Espírito e a palavra estavam agindo em comum acordo. É pela revelação da palavra. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia, ela, por mais que homens que tenham suas limitações e erros, possam ter tentado traduzir da melhor maneira para mim e para você, principalmente essas mais modernas, numa linguagem mais inteligível, mais compreensível, menos formal, ela está trazendo a verdade como raiz. Lógico, vai ter versões por aí que vão suprimir textos dos originais. É por isso que você precisa estudar a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, para que você não caia em enganos, para que você não caia em doutrinas erradas. E a gente está tendo zelo em orar, em buscar no Senhor, em buscar a revelação da palavra, mas dizer a você: pegue sua Bíblia. Não fique com aquilo que simplesmente um pregador está dizendo. Não seja como um passarinho, um filhote de passarinho no ninho, de boca aberta, engolindo tudo e qualquer coisa que alguém coloca. Mas seja sábio. Embase o conhecimento que você está ouvindo na palavra, porque ela é a infalível. Ela é a inerrável palavra de Deus. Os meus achismos podem cair em contradição, mas a palavra de Deus nunca. Amém? Deus, ele tem, através da sua palavra, que trata salvação, trata valores éticos e morais. Ela está isenta de erro em tudo aquilo que trata, inclusive a história. Inclusive as coisas relacionadas ao universo, o cosmos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Diz: acima de tudo, porém lembre disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que via de Deus. Então você pode confiar no que está escrito, na sua Bíblia, porque ela é hoje o que temos em mão, fisicamente. Porque Jesus já está reinando nos céus. O verbo vivo de Deus, a palavra viva, está sentado no seu mais alto e sublime trono. E a expressão do seu pensamento está aqui em nossas mãos, a Bíblia. Manuseie bem sua Bíblia. Seja hábil em conhecer aquilo que tem escrito a respeito da sua nova vida, a sua nova aliança. Amém, amados? Versículo 21. Aliás, eu passei do 20 para o 21, não foi? Acima de tudo, porém, lembre disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Sagradas Escrituras. O 21 diz: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. O salmista Davi, no Salmo 119, ele exalta várias vezes a palavra de Deus. Se você for estudar isso direitinho, você vai ver que em muitas das vezes ele coloca a palavra de Deus bem acima no seu conhecimento. Ele diz que ela é lâmpada para os nossos pés, no versículo 105. Ele diz que no versículo 130 que ela esclarece e dá entendimento aos simples. Então tem muita coisa da palavra de Deus que o salmista exalta. Aleluia! E os escritores do Velho Testamento estavam conscientes de que o que escreveram era a palavra de Deus. Porque muitas das vezes as profecias eram ditas e eles diziam: assim diz o Senhor. Em quase todas as profecias, ou praticamente em todas as que estão escritas aqui, e veio a mim a palavra do Senhor. E o Senhor diz, e disse o Senhor. Ou seja, eles enfatizavam que aquilo que eles estavam escrevendo, eles enfatizavam que aquilo que eles estavam dizendo era a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18.
Estamos exaltando a autoridade das Escrituras sobre o ensino, sobre todas as coisas. Deuteronômio 18, verso 18. Deus prometendo enviar um outro profeta, e Moisés aqui está profetizando do Cristo, tá? Que nasceria no meio do povo. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Jesus, quando em carne, quando ele começou a andar, depois do batismo nas águas lá de João Batista, ele começou a manifestar, a proclamar o reino de Deus. Ou seja, ele se levantou com as ordenanças e os mandamentos de Deus como Moisés, para dizer a vontade de Deus, para falar diante do povo o que Deus queria. E a Bíblia, aleluia, ela é as escrituras as quais Jesus foi cumpridor de cada uma delas. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Mais uma vez, estamos enfatizando a autoridade das Escrituras para o ensino, para trazer entendimento, para trazer luz de quem é Deus, o que Ele queria falar, o que Ele queria pensar, o que Ele pensou, aliás, e que Ele queria expressar. 2 Samuel, capítulo 23. Aleluia. Deixa eu só achar que é que me perdi aqui. Glória a Deus. Eita Jesus. Passei aqui a anotação. Deus bom. Deus fiel. Aleluia. Deixa eu só. Acho que 23. Deixa eu ver aqui. Pulei a anotação aqui e não estou achando. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, por ser lembrando. 23:2. Isso mesmo. Enfatizando que aquilo que eles estavam dizendo, a mensagem dos profetas, era a palavra do próprio Deus. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. Era essa a expressão dos profetas, quando ele dizia assim, disse o Senhor. E essa aqui é as últimas palavras de Davi, é a profecia que Davi está dando aqui. Glória a Deus. Aleluia. Sempre, ou repetidamente, os profetas iniciavam assim, diz o Senhor, quando eles estavam enfatizando que aquilo era a palavra de Deus, era o desejo de Deus. Aleluia. Jesus ensinou que as Escrituras, ou que a Escritura é a inspirada palavra de Deus até em seus mínimos detalhes. Mateus capítulo 5, versículo 18. Ah, pastor, por que o senhor está falando muito sobre isso? Porque mais para frente vamos começar a embasar os ensinamentos da palavra no contexto mesmo, para que você perceba, isso aqui é para que você entenda, a palavra de Deus é a última autoridade sobre todos os assuntos. Mateus capítulo 5, verso 18. Aleluia. Deixa eu voltar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem,
nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. Assim será até o fim de todas as coisas. Ou seja, Jesus enfatizando que o que Deus queria dizer era exatamente o pensamento que ele queria que se realizasse. Que a palavra de Deus, ela tinha que se cumprir em todos os seus detalhes. Aleluia. Afirmou também que tudo quanto ele disse foi recebido da parte do Pai e é verdadeiro. Evangelho de João, capítulo 5, versos 19, 30 e 31. Evangelho de João, capítulo 5. Aleluia. Versos 19. Eita. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. O 30 e 31. Jesus continuou a falar a eles, o testemunho a favor de Jesus. Jesus está falando para as pessoas aqui o porquê ele está fazendo as coisas. E ele disse: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então eu digo que não tem valor. Mas ele estava falando que o testemunho dele era embasado na vontade do Pai, embasado na palavra de Deus. Aleluia. Capítulo 7 de João, versículo 16. Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Aleluia. Então tudo que ele explicava, tudo que ele falava, era embasado no ensinamento do Pai. Capítulo 8 de João, versículo 26. Mais uma vez, só para lembrar, a gente está falando da autoridade das Escrituras. Por que ela tem essa autoridade? Porque ela é embasada em quem deu a ordenança, em quem deu a palavra. Capítulo 8, versículo 26. Cadê? Aleluia. Existem muitas coisas a respeito de vocês das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Você está entendendo isso? O que recebemos aqui, nessa palavra, é aquilo que Deus queria. É o pensamento de Deus, é a vontade de Deus. Então, quando alguém disser: irmão, não seja negligente sem praticar o que a palavra está dizendo a você. Ele quer dizer exatamente que você pratica a palavra, praticando o pensamento de Deus. Por exemplo, ele diz que nós devemos andar em amor uns com os outros, em honra uns com os outros. Essa é a nossa prática. Nós primeiro devemos ser aqueles que vão levantar pessoas para ser levantados. Não se exalte a si mesmo, mas humilhe-se debaixo da potente mão de Deus e ele a seu tempo o exaltará. Isso é uma pessoa que anda debaixo da prática da palavra, ou seja, conhecendo, entendendo que a autoridade final é a palavra. Aleluia. Aleluia. E Jesus falou da revelação divina futura, a verdade revelada do restante do Novo Testamento, coisas que ele já cumpriu, que ele dizia, segundo estava escrito. É por isso que eu vou fazer isso, porque está escrito. Porque segundo as Escrituras, e ele citou Isaías dentro da sinagoga, e ele disse: hoje se cumpre diante de vós essa palavra, que dizia que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Quem escreveu isso? Foi Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, falando da unção que estava sobre o Cristo. Aleluia. E Jesus diz que essa revelação se cumpre nele. Aleluia. E da parte do Espírito Santo, através dos apóstolos, também estava o cumprimento dessa palavra. Amém? João capítulo 16, versículo 13. Mais uma vez, estamos enfatizando a
a autoridade das Escrituras sobre todas as coisas, sobre todas as ações que a igreja possa tomar. Evangelho de João, capítulo 13, capítulo 16, versículo 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Capítulo 14, versículo 16 de João. Aleluia. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro auxiliar, ou outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Ou seja, hoje o testemunho do Espírito Santo é autenticando a palavra escrita, trazendo revelação, trazendo a autoridade dessa palavra, com a manifestação do poder que nela está, da vida que nela está. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Versículo 17. Do mesmo capítulo 14 de João. Cadê, meu pai? Número muito pequenininho, não estou conseguindo enxergar. O mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver nem o conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Aleluia. O Espírito Santo dentro de nós. Ele nos ensina todas as coisas. Capítulo 15, versículo 26 e 27. Ô tempo abençoado. Quando chegar o auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão ao meu respeito, porque estão comigo desde o começo. E aqui ele está falando da comissão dos apóstolos. Mas também pela autoridade da palavra. Como replicantes do ensinamento de Jesus. Aleluia. Negar a inspiração da palavra ou das Santas Escrituras é desprezar o testemunho fundamental de Jesus Cristo. Isso nós não fazemos aqui. Nós embasamos aquilo que vamos ensinar, e creio isso, mais ministros vão chegar, mais qualificados até do que eu, para falar e ensinar para você da palavra. Mas tem que ser sempre baseado na Bíblia. Sempre. Todo ensinamento, e nós vamos prezar por isso, para que você em casa seja assim, para que você quando voltar para a igreja esteja apto para discernir se uma doutrina é falsa, se ela é estranha, se ela é verdadeira, se ela é capaz, porque você vai entender a autoridade da palavra de Deus. Amém? Deus é fiel. Deus é fiel. Ninguém pode desprezar o testemunho da palavra, nem do Espírito. E a Bíblia diz que o Evangelho, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho, ninguém pode botar outro fundamento. O fundamento é Cristo. E a doutrina foi apresentada pelos apóstolos. Então, não fique ouvindo qualquer coisa sem estar com sua Bíblia em mãos. Cuidado com as doutrinas que você está ouvindo aí fora. Cuidado com a informação errada, desalinhada com a vontade de Deus. Porque hoje vivemos uma aliança superior. Hoje vivemos uma aliança em que Cristo morreu, mas já ressuscitou. Nós vivemos a aliança em que Cristo já tirou o pecado do mundo e hoje Ele está reinando. E a graça e o favor do Senhor está a nosso favor, não contra nós. Eu me lembro de muitas vezes a gente ouvindo a palavra e saindo para evangelização na minha infância e adolescência, onde o evangelho que pregava-se naquela época era um evangelho de condenação. Por mais que se dissesse que Jesus salvava, batizava no Espírito Santo, preparava e levava para o céu, mas muitas das vezes era um evangelho de condenação. Não era um evangelho de boas notícias, onde o pecado que nos condenava Jesus tinha tirado. Era simplesmente um momento onde uma graça
que te tiraria do inferno e pronto, e você viveria uma vida miserável como cristão. Não, amados, o Evangelho não é isso, as Escrituras não é isso. O Evangelho são boas notícias de todas as áreas da nossa vida. Jesus fez algo em todas as situações que possam acontecer na nossa vida. A palavra tem um testemunho a esse respeito, e ela tem a palavra final sobre todos os assuntos. Amém? Lógico, na Bíblia não vai estar dizendo qual a cor da sua casa, qual a cor do seu carro, qual o tamanho e os espaços que você vai produzir. Não, tem coisas que Deus já falou e tem coisas que eu e você vamos produzir. Mas tem que ser tudo feito, embasado pela autoridade da palavra. Amém? Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Limitar ou descartar a inerrância é depreciar a autoridade divina. E a inerrância é da palavra, tá? Não é de quem está falando, é da palavra de Deus. Se a pessoa estiver falando a palavra de Deus, então com certeza essa pessoa não vai estar errando. Ou você não vai estar errando. Mas alinha aquilo que sai da sua boca com o que a palavra está dizendo. Aí sim você vai ser bem aceito. E não vai ser questionado no que você ensina. Questionado no que você fala. Pastor, então você está ensinando um senso crítico. Se for contra a palavra, sim. Mas se você tiver o discernimento de que você tem que ouvir e pesquisar, aí sim, está certo. Não é uma forma errada. Busque o conhecimento. Lembra dos crentes de Bereia? Paulo estava pregando e ensinando, e Paulo disse, ei, eles são nobres. Porque eles ouvem e vão contextualizar dentro da palavra, se aquilo que está sendo dito está dentro da palavra ou não. Eu quero você assim. Eu quero que você esteja em casa ouvindo o que a gente está pregando aqui e você confira cada afirmação na palavra. O que é que está baseando a nossa ministração? É a autoridade da palavra. O que é que faz com que a gente conheça o mover do Espírito? O que a palavra diz sobre o mover do Espírito. O que é que acontece sobre os dons? O que é que a palavra está dizendo a respeito disso? É nisso que nós cremos. É nisso que vamos ver você andando nesses frutos. Amém? Coisa boa é saber que a palavra tem um poder e que ela nos inspira. Aleluia! Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. E a palavra, ela tem uma ação de inspirar a mim e a você, sem violar nenhuma das nossas personalidades. Foi assim como o Espírito Santo influenciando os apóstolos para que essas cartas chegassem para mim e para você. Ele não violou a integridade intelectual das pessoas, mas ele soprou nos seus corações, no seu espírito, no seu ouvido espiritual, aquilo que era pensamento de Deus, que chegou para que Pedro escrevesse, para que Paulo escrevesse, para que os apóstolos escrevessem, mas não violou o caráter da integridade deles no contexto de quem eles eram, como eles falavam. Muito pelo contrário, Deus pegou aquilo que eles eram e trouxe para mim e para você a vontade perfeita dele. Deus demonstra nesse intuito de não alterar o informante por causa da inerrância da palavra, dizendo para mim e para você que independente do homem, Deus pode falar. Deus pode agir através de nós. Então, amados, tudo isso está embasado na autoridade da palavra. Tem um contexto natural que nas monarquias eram muito usadas. Aquele mensageiro que o rei mandava de uma nação a outra, levando a sua vontade, ele representava a autoridade daquele que tinha falado para ele dar aquele recado. E alguns demarcavam nas suas cartas com seus sinetes. Sabe, o Espírito Santo, ele é a evidência de que a palavra de Deus funciona, de que é veraz, que é verdadeira, que é eficaz. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 63, que as palavras que ele tem dito são vida, são espírito e são vida. O apóstolo Paulo diz que a palavra é viva e eficaz. Sabe, o Espírito Santo hoje habitando em mim e em você, ele traz a memória, ele traz a verdade daquilo que Cristo já ensinou para mim e para você, e traz a autoridade, a vida que está por trás disso. Então ele, como um mensageiro que trouxe o recado de quem ele ouviu, faz com que aconteça.
Era assim que esses mensageiros andavam pelas nações do império, do reino onde ele andava, levando a mensagem de um rei. E as pessoas tinham que entender que o culpado, seja uma palavra de juízo ou uma palavra de louvor, não era do mensageiro, mas do rei que enviou a palavra. E hoje estamos vivendo a evidência do reino de Deus. Cristo já trouxe o reino de Deus. Cristo já trouxe a mensagem do reino. Ele foi o primeiro mensageiro trazendo a autoridade da palavra de Deus como uma prática de vida. E ele passou isso para os discípulos, que passaram para as primeiras igrejas e chegou a mim e a você. E temos a oportunidade de ter esse livro na mão, coisa que muitas pessoas até hoje estão tendo privação de tocar na Bíblia, de ler a Bíblia na sua língua original, da sua língua materna, da sua língua local. Tem povos ainda que não chegaram e não podem ter esse livro. E eu e você temos esse livro na mão, em algumas várias versões, em alguns aplicativos no aparelho. Amados, honre isso. Honre essa autoridade dessa palavra e honre esse tempo que você tem. E glória a Deus, não estou dizendo glória a Deus por essa situação de isolamento, de alguns até tendo mais tempo dentro de casa, alguns até sem condições de sair para trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo glória a Deus, que hoje você tem tempo de pegar a sua Bíblia, o seu aplicativo e estudar. Aproveite a Bíblia de estudo, quem tem Bíblia de estudo, vai lá, pesquisa os estudos, pesquisa o ensinamento que está dizendo. Amados, nós somos a igreja da fé, estude sobre fé. Nós temos livros na nossa livraria. Você pode ligar para mim e dizer, pastor, eu quero passar lá na igreja, quero pegar tal livro. E a gente dá um jeito de vir aqui e pegar esse livro, para que você estude sobre o tema, estude sobre os ensinos que a igreja prega, estude sobre fé, estude sobre amor, estude sobre os dons do Espírito, estude sobre a inspiração do Espírito Santo, sobre os dons que ele tem. Amém? Estude sobre os Atos e Apóstolos. Estude a história da igreja. Amados, e aqui a gente vai aproveitando, e já estamos encerrando aqui. A gente vai aproveitar esse tempo também para que você veja. Tem matérias do Rema disponível. Se você crê no seu coração, eu acho que por conta dessa situação foi alongado alguns prazos para que as pessoas pudessem se inscrever e entrar no curso. Mas, amados, tem tanta ministração na internet. Vai estudar, veja, se alinha a visão da igreja. A igreja, Verbo da Vida, graças a Deus, tem prezado, esse ministério tem prezado em te ensinar a palavra. Lógico que cada um fala de uma forma, expressa de uma forma diferente, mas a palavra, quando é citada, amados, a gente está exaltando isso. E eu quero que você pegue isso por revelação. Tenha temor no Senhor. Tenha o entendimento de que você precisa crescer na revelação da palavra. Entenda que se você praticar o que a palavra está dizendo, como ela está dizendo, independente da versão que você esteja na sua mão, você vai estar acertando. Você vai estar andando no nível que Deus quer para você. Aleluia. E essas sagradas escrituras são um testemunho fiel e verdadeiro de Deus. Deus quis dizer isso que ele pediu para os homens escreverem. Deus quis dizer exatamente em todos os assuntos que estão lá, inclusive os que eu não gosto, inclusive os que me confrontam. E eu tenho certeza que esses que me confrontam estão trazendo luz em alguma área que eu preciso mudar. Isso não vai te diminuir. Seja praticante da palavra. Seja ousado em estudar e entender que há uma autoridade na palavra. E a palavra de Deus escrita é a mesma coisa da palavra falada de Deus. Quando alguém está pregando a palavra de Deus, é como se o próprio Deus estivesse expressando através dessa pessoa para você. Então, não fica alheio, não fica disperso, aproveita esse tempo de isolamento, de tempo que você está disponível em casa, pega a tua Bíblia, senta, pega teus livros de estudo, complementa, mas entra no conhecimento dessa palavra. Esse é um tempo muito bom, onde eu creio, você vai ser inspirado pelo Espírito Santo, estudar todas as vertentes doutrinárias da Bíblia,
sobre salvação, sobre cura, sobre andar em amor, sobre prosperidade divina. Amém? Sobre a alegria do Senhor, os frutos do Espírito. Você precisa estudar isso. No livro de Hebreus, capítulo 6, fala sobre doutrinas fundamentais. Amém? Então você precisa conhecer isso. Existe uma matéria também no Rema sobre doutrinas básicas. Amados, busca esse conhecimento. Busca a revelação da palavra, porque ela é a última autoridade sobre tudo. A última palavra sempre é de Deus. Então, eu creio que esse foi o que Deus colocou no meu coração, porque a gente vai começar a pegar assuntos específicos de doutrina, assuntos específicos, seja da doutrina básica, seja de doutrinas que tenham mais um conhecimento mais profundo. A gente quer começar a falar isso com vocês, a gente quer começar a trazer esse entendimento, e a gente entende que temos muitos novos convertidos, temos muitas pessoas novas que não falavam na igreja antiga que eles participavam, não entendiam muito bem, não compreenderam, não se encaixaram muito bem com a revelação dos dogmas, dos ensinos da palavra que eles estavam aprendendo. E aqui na igreja eles estão buscando esse conhecimento. Então eu quero te incentivar. Há uma autoridade na palavra de Deus. Há uma revelação específica de Deus para mim e para você nesse livro. Então busque a autoridade. Busque o conhecimento dessa palavra. Eu creio que esse culto foi mais para te exortar nesse sentido. Não fica ouvindo qualquer coisa. Não busca outra visão. A Bíblia diz que em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, era o texto áureo do nosso apóstolo Bud, que nós devemos pensar todos a mesma coisa, falar a mesma coisa e ter o mesmo sentimento. Divisão é justamente isso, duas visões. Baseie-se na visão da palavra, que com certeza você não vai errar doutrinariamente. Eu creio que esse tempo que você está tendo em casa é um tempo onde você vai ser prático no conhecimento da palavra, amém? E agora, falando da autoridade da palavra, a gente vai dizimar e ofertar ao Senhor, porque é um princípio da palavra. A palavra diz: trazei os dízimos à casa do tesouro. Aleluia! E também diante do altar do Senhor nós apresentamos a oferta, amém? Então, vai estar aparecendo aí o número da conta, as informações da conta, para você fazer sua transferência ou depósito bancário. Não esquece de enviar para o tesoureiro a informação de que se é dízimo ou oferta, para que a gente no final do mês consiga fazer a nossa prestação de contas para a igreja sede. E conforme o Espírito Santo colocou no teu coração, com generosidade e com alegria, não por tristeza ou necessidade, ou como uma barganha diante de Deus, eu vou dar isso financeiramente para que Deus me dê o dobro 100 vezes mais. Não, não é isso. Nós fazemos a nossa forma de dizimar e ofertar é como uma expressão do nosso coração de honra e de gratidão ao Senhor, daquilo que tudo é dele, que chega em nossa mão para que a gente administre. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por homens e mulheres abençoados, Pai, com coração sincero diante do Senhor, te honrando com gratidão através dos seus dízimos e ofertas. Cremos que o Senhor vai fazer como na sua palavra, trazer a seu tempo a chuva sobre a semente, e ela prosperará para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos fazer isso com alegria. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto, sou Deus, sou Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto, sou Deus, sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vim pra você. Não sou do mundo não,
a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Estamos encerrando mais um culto, amém. Espero que você tenha sido abençoado. Em nome de Jesus, nós cremos numa semana, no resto de semana abençoada, amém. Não esqueça de acompanhar nossas redes sociais. Fique na paz, amém.